E agora vamos para Brasília falar do caso que tomou o fim de semana e respingou para segunda-feira. O Comando do Exército decidiu abrir um procedimento sobre a participação do ex-ministro Eduardo Pazuello num comício ao lado do presidente Jair Bolsonaro ontem no Rio de Janeiro. Lembrando que Pazuello é general da ativa e, portanto, ele não poderia estar fazendo nada disso. Ele está proibido de participar de eventos desse tipo pelo regulamento do próprio Exército. O repórter Fernando Rego Barros está ao vivo com mais informações para nós. Fernando, boa noite. Agora é aguardar para ver se esse procedimento vai ter alguma consequência. Sim, Renata. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, militares de alta patente ouvidos pela TV Globo consideraram intolerável a atitude de Pazuello e pedem que ele seja punido. O ex-ministro foi chamado hoje ao comando do Exército para dar explicações. E diante da repercussão negativa, ele admitiu o erro. No domingo, no Rio de Janeiro, o ex-ministro da Saúde subiu no carro de som ao lado do presidente Bolsonaro e ficou o tempo todo sem máscara. Isso 4 dias depois de defender o uso delas na CPI da Covid. Como general 3 estrelas da ativa, Pazuello não pode participar de eventos como esse. Segundo o Estatuto dos Militares, são proibidas quaisquer manifestações coletivas, tanto sobre atos de superiores quanto as de caráter reivindicatório ou político. Numa rede social, o general da reserva Santos Cruz, ex-ministro da Secretaria de Governo, criticou o presidente Bolsonaro e Pazuello. Ele escreveu: o presidente e um militar da ativa mergulharem o Exército na política é irresponsável e perigoso. Desrespeitam a instituição. Um mau exemplo que não pode ser seguido. Péssimo para o Brasil, concluiu. O vice-presidente Hamilton Mourão também falou sobre a possível punição de Pazuello e disse que com a abertura do procedimento, Pazuello terá 72 horas para apresentar a defesa. Alguma punição então deve ser aplicada, porque ele desrespeitou. É provável que seja, né? Uma questão interna do Exército. Ele também pode pedir transferência para a reserva e aí atenuar o problema. Acho que o episódio será conduzido à luz do regulamento. Isso aí tem sido muito claro aí em todos os pronunciamentos dos comandantes militares e do próprio ministro da Defesa. Eu já sei que o Pazuello já entrou em contato com o comandante, informando ali, colocando a cabeça dele no cutelo, entendendo que ele cometeu um erro. Fernando, e se antes desse evento a CPI da Covid já apontava uma série de mentiras no depoimento do Eduardo Pazuello e queria chamá-lo de volta, imagine agora, o requerimento vai ser votado quarta-feira, é isso? Sim, Renata, esse foi até um dos assuntos de uma reunião agora à noite com senadores de oposição e independentes. O encontro foi no apartamento do presidente da CPI, o senador Omar Aziz. Além da reconvocação de Eduardo Pazuello, a comissão também deve analisar o pedido de quebra do sigilo bancário, fiscal e de dados do ex-ministro. O relator da CPI, senador Renan Calheiros, do MDB, disse que o comportamento de Eduardo Pazuello no fim de semana vai contra o que o próprio ex-ministro tinha dito em depoimento na semana passada. Já o líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB, não respondeu diretamente sobre a necessidade ou não de reconvocação do ex-ministro, mas disse que a CPI deve se preocupar em avançar nas investigações. Vamos ouvir os dois. É uma coisa cínica, de moleque, né? Porque na CPI ele declarou que era a favor do isolamento, do uso de máscara, e ontem participa de um espetáculo que faz tudo absolutamente ao contrário. De modo que a comissão parlamentar de inquérito ela vai ter que encaminhar, sem dúvida nenhuma, durante a semana, alguma providência. É preciso a gente refletir sobre isso. Teremos uma sessão quarta-feira de votação de requerimentos, não só requerimentos de informação, como também requerimentos para solicitar a presença de especialistas. Agora, o governo terá a oportunidade de colocar à mesa dos depoimentos especialistas na questão relativa ao tratamento precoce, a presença de prefeitos que utilizaram do tratamento precoce para reduzir o índice de mortalidade em muitos municípios brasileiros.
Os senadores também devem votar na quarta-feira a convocação de governadores e ex-prefeitos de capitais, onde a Polícia Federal fez operações para investigar desvios de recursos destinados ao combate à pandemia. O regimento interno do Senado diz que CPIs não podem atuar em assuntos ligados aos estados e, por isso, há ainda dúvidas dentro da própria comissão se essas convocações podem ocorrer se tratarem especificamente de dinheiro repassado pela União. Amanhã, quem presta depoimento é a secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro. Renata. Fernando, a gente tem sempre dito aqui que CPI não é só depoimento, ela também é documento. Nós tivemos acesso a mais alguns e eles mostram alguma controvérsia a respeito de quem teria orientado o Exército a produzir muita cloroquina para tratamento de Covid. Exatamente, Renata. Exército e Ministério da Defesa atribuem o pedido ao Ministério da Saúde. Mas documentos enviados à CPI mostram que houve um pedido para compra de insumos para produzir cloroquina antes mesmo do Ministério da Saúde se posicionar a favor do uso do remédio, que, como os estudos apontam, não tem eficácia contra a Covid. Nós destacamos alguns trechos desses documentos. Vamos ver. Em ofícios encaminhados à CPI, o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, e o comando do Exército afirmam que atenderam a demandas do Ministério da Saúde e citam uma nota informativa do Ministério, publicada no dia 27 de março do ano passado, que recomendava o uso de cloroquina em pacientes graves. Mas um documento do próprio Ministério da Defesa encaminhado à CPI mostra que o processo para a compra dos insumos para produzir a cloroquina começou 7 dias antes dessa nota. O jornal O Globo divulgou o documento, que é do dia 20 de março. Nele, o laboratório do Exército pede dispensa de licitação para a aquisição do insumo para a produção de cloroquina utilizada no tratamento do Covid-19. No dia seguinte, o presidente Bolsonaro anunciou em suas redes sociais que teve reunião com o ministro da Defesa e que decidiu pelo aumento da produção de cloroquina pelo Exército. E no dia 26 de março, o governo autorizou a dispensa de licitação para a compra dos insumos. Outro documento que chegou à CPI foi sobre compra de vacinas via consórcio COVAX Facility. No dia 31 de agosto, o então ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, encaminhou a opção de compra do governo brasileiro para cobertura vacinal de 20% da população. Dias depois, já em setembro, o Ministério da Saúde, então comandado por Pazuello, baixou a proposta para 10%. A representante do consórcio informou o envio da minuta do contrato atualizada para adaptá-la ao interesse do Brasil em adquirir o número de doses para a imunização de 10% de sua população, e não mais os 20%. A CPI tem em mãos também uma carta do presidente da Pfizer na América Latina, Carlos Murilo, enviada em dezembro para o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A carta mostra que a empresa tentou adequar o contrato e propôs soluções para os entraves apontados pelo governo brasileiro. Mesmo assim, a compra só foi fechada em março deste ano. Vamos lembrar que aos senadores, Pazuello classificou as cláusulas apresentadas pela Pfizer como leoninas. Renata? Muito obrigada pelas informações e pela memória, Fernando. Muito obrigada.